São Paulo, foi a mesma, logo depois, de Diadema, a divergência com o Plínio era se o conselho era consultivo ou deliberativo. O pessoal que apoia Luiz Erundina defendeu o conselho deliberativo, na qual eu estava. A ideia do conselho deliberativo. Eu acho que também isso aí tem vamos dizer assim, um sinal positivo. Qual era o sinal positivo? Era o PT não ser comido pela institucionalidade, porque a institucionalidade do país, ela não era uma institucionalidade democrática e popular, era uma institucionalidade liberal conservadora. E eu acho que o PT devia ter elaborado um caminho por aí, a ideia de duas pernas e tal. Então eu me lembro, eu participei muito desse debate, né? E quando eu apoiei a Luiz Erundina aqui, a gente defendia um Conselho Popular Deliberativo, que era a ideia de auto-organizar a sociedade, porque toda a vertente que teve presente na força do PT até um determinado momento, que eu acho que foi a partir da década de 90 depois, essa ideia de que a gente tinha que dar autonomia para as organizações populares, ter uma visão de radicalização da democracia pela participação, daí veio o orçamento participativo, daí veio a ideia de plebiscito, de referendo. Inclusive nós que apresentamos na Constituição, a ideia de democracia participativa, a ideia de consulta, a ideia... O SUS, né? O SUS foi criado... Não, eu sei, mas mais do que o SUS foi criado numa institucionalidade, mas a gente tinha mais. A ideia de emenda popular, plebiscito, referendo, nós apresentamos na Constituinte. Estava no projeto de Constituição do PT, porque o PT apresentou um projeto de Constituição quando ele foi... Comparato, né? Foi elaborado junto com o comparato. Não foi só o comparato, que ficou como comparato, mas a comissão era o comparato, o Marco Aurélio, o Zé Eduardo, o Pedro Dalari e eu. A gente participava de uma comissão que elaborou o projeto de Constituição do PT. Tá certo? E esse assunto estava muito forte. E eu acho que nós devíamos ter continuado elaborando sobre ele. Ter um modelo de democracia participativa, consultiva, e não só a democracia institucionalizada. Quando a gente foi eleito em 2002, a gente estava numa institucionalidade exagerada, que isso foi um prejuízo para o PT, na governabilidade que nós acabamos implementando no país. Então esse debate, agora esse debate não foi solucionado corretamente, a gente caiu no maniqueísmo. Então ou ia para a posição do Tonhão, ou ia para a posição do prefeito. A gente não buscou o meio termo. Aqui houve um tensionamento aqui em São Paulo entre a Luiz Erundina e o presidente do diretório municipal, que era o Rui Falcão. E muitas vezes a gente se reunia na casa do Suplicy, com o Lula e tal, para mediar. Eu acho que nesses dilemas como esse aí, da questão da participação da sociedade, o PT não elaborou uma posição. As duas estavam erradas, avaliando hoje. Nós tínhamos que ter elaborado um modelo de democracia consultiva, participativa. Tinha que ter avançado além do orçamento participativo. Deliberativo. Por exemplo, você botava deliberativo para certas questões. Eu acho que sim. Porque se a população, em algumas questões, ela é chamada para deliberar, tem que ser, se ela é chamada para discutir, tem que ter valor. Porque a ideia do consultivo só não resolve. Talvez você tinha que especificar o seguinte: sobre certas questões ele é deliberativo. O próprio orçamento participativo. Isso, exatamente. É nesse sentido, o orçamento participativo, você não generaliza, mas é o seguinte: certas questões no orçamento é deliberativo, não todas. Tá. Porque você tem que equilibrar a democracia representativa com a democracia participativa. Eu acho isso. Então, esse foi um dilema que o PT não elaborou o suficiente. E aí as demandas da governabilidade, de eleição, porque teve as primeiras prefeituras, depois teve a eleição, a campanha do Lula, de 89, que já foi numa outra fase do PT, foram colocando outra dimensão esses problemas macro. Tá entendendo? Agora, eu quero só dizer para você que todo o tensionamento, que o pensamento renovador da esquerda caiu dentro do PT. Tanto quando as pessoas dizem, vamos renovar a esquerda, inovar a esquerda, toda a história do que se discute hoje, principalmente de 2013 para cá, sobre a renovação da esquerda, esse debate aconteceu dentro do PT. Ele aconteceu, tendências. Primeiro partido que legaliza o direito de tendência.
a discussão de duas pernas, uma perna no começo eu dizia uma perna no legal e uma perna no ilegal. Depois a gente evoluiu, uma perna no institucional e uma perna na luta social. É dentro do PT. Não, conselhos deliberativos. O conceito de conselho deliberativo, o conceito de orçamento participativo. Quer dizer, essa agenda de renovação da esquerda, ela acompanhou a agenda de formação do desenvolvimento do PT. Ela acompanhou. Todos os episódios a gente pode ver aí, nas campanhas, como é que ia acontecer isso. Né? Junino, eu não... Com relação a esse debate das duas camisas ou das duas pernas, um momento importante desse debate foi quando, não me lembro se 85 ou 86... Foi o quinto encontro. Sim, mas quando o Zé Dirceu soltou um documento chamado PT e o PRC. Foi. Não sei se você se lembra. Me lembro. Desse. Como é que você viu aquele momento? Porque me pareceu que era um momento de imposição por parte do PT de a adesão, vamos dizer assim, das correntes que estão dentro do PT, mais de uma adesão mais orgânica, vamos dizer assim, dentro do partido. Aquele episódio ali foi, eu me lembro bem dele, porque ele foi em cima de uma resolução do Comitê Central do PRC sobre a campanha eleitoral. E a resolução, no meu modo de entender, ela foi feita sem as devidas mediações. Entendi. Quer dizer, o PT era só tático, o PT era uma frente e o PRC é que ia lutar para dar a direção. Eu acho que houve no meu modo de entender, eu acho que houve uma falta de mediação na resolução do Comitê Central. Tá certo? Agora, por outro lado, a posição que o Zé Dirceu assumiu foi uma posição que gerou uma resistência de outras tendências de esquerda. No caso da DS, no caso do trabalho, no caso da alternativa socialista, que era o seguinte: nós tínhamos que fazer o debate e resgatar o direito de tendência. Porque o debate que aconteceu é o seguinte: o PT admite o direito de tendência ou não? E esse debate nós ganhamos. E ganhamos isso no quinto encontro. Quando o PT, no quinto encontro, regulamentou o direito de tendência, ele admitiu que as tendências podiam existir. Agora, as tendências não tinham que ter sobre matérias do PT, por exemplo, sobre questões que o PT, por exemplo, campanhas que o PT dirige, campanhas que o PT orienta no parlamento. Quer dizer, você tem que ter a centralização, nós pela primeira vez usamos a centralização da ação, não do pensamento. Os jornais tinham que ser só para o público interno. A gente usava o seguinte: a centralização é na política, não é no pensamento. O direito de opinião é sagrado. Inclusive publicamente. Eu usava muitas vezes o seguinte: teve uma época que eu era minoria na bancada. Eu dizia o seguinte: eu sigo o PT no voto, mas penso de maneira diferente. Mas expresso isso. Eu acho que foi o equilíbrio democrático de funcionamento interno. E foi essa resolução sobre direito de tendência foi no quinto encontro, em 87, em Brasília. Agora, a articulação nasceu em 83. Então, como ela se autoproclamava? Não, ela se autoproclamava como uma articulação 103 do PT. Não era... Aliás, esse problema, eu acho que marcou a articulação desde aquela época, porque a articulação se misturou muito ser o PT. O PT é ela. E não reconhecia as outras. Esse foi um erro também. Esse foi o erro do pessoal que não era de outras tendências, era uma visão monopolista, que existe até hoje. Inclusive recusando certos grupos a entrar na articulação. E que existe até hoje. Liberou, né? Que existe até hoje, no sentido de ser, nós é que somos o PT. Não é verdade isso. Então eu acho que esse foi um problema. Quer dizer, a esquerda pressionou o PT pela afirmação de uma postura de esquerda, e foi correto. E eu acho que o debate sobre, por exemplo, as questões que o PT enfrentou ao longo da sua história, como o colégio eleitoral, como a discussão dos conselhos, como a discussão do um pé na luta social e na luta institucional, a discussão sobre o plano cruzado, né? A discussão sobre o socialismo petista, isso a gente foi fundamental as tendências de esquerda. Agora, é claro que a gente vivia um tensionamento, tá certo? Porque, por outro lado, tinha uma figura muito importante no PT, que era o Verfó, que elaborava uma posição moderada.
E essa questão só foi melhor solucionada quando surgiu dentro da articulação, por parte dos marxistas, aí eu reconheço o papel do Zé Disseu, de se diferenciar do VEFOR, quando ele assume a Secretaria-Geral. Entendeu? O Zé Disseu, o Marco Aurélio, o Dulce, esse pessoal aí que se distancia. Porque o VEFOR era uma posição moderada como secretário-geral, até a Constituinte, até o quinto encontro. Então eu acho que o processo de... Porque o PT tem uma característica, pessoal, as elaborações do PT são processuais. A gente usava o conceito de consenso progressivo. Você não pode... O PT é diferente dos partidos de matriz teórica única, chamado Partido Comunista, é o seguinte, você faz um congresso, decide, pá! Não é assim. Você vai num processo, ou pela direita ou pela esquerda. Tá certo? Eu fiz isso pela esquerda e fiz isso pela direita. Claro. Eu vivi essa experiência, entendeu? Você tem que legitimar, tem que convencer, tem que ouvir, não é? Porque é um partido de massa. Toda a discussão de como relacionar o partido de vanguarda e o partido de massa também é um laboratório fundamental que o PT oferece. Se você olha os documentos do PT, você está vendo os documentos do PT, dos congressos. Por exemplo, o primeiro congresso do PT foi fundamental aquela resolução. Foi a primeira vez que o PT sinaliza uma visão. Tinha o socialista petista do sexto congresso e tinha o socialista petista do primeiro congresso, que é um avanço. Pela primeira vez a gente critica a visão de Estado, a visão de ditadura do proletariado, a visão... o socialismo é a radicalização da democracia, é uma visão renovada. A gente institucionaliza que o PT nem era social-democrata, nem do socialismo real. A gente vai evoluindo. Agora, esse processo foi processual, não foi assim, um congresso que decide e baixa. Mesmo a resolução sobre o socialismo petista, que foi um acordo das tendências com o Marco Aurélio, com o Luiz Dulce, aquilo ali foi, primeiro, para nascer. Foi um parto doloroso. Segundo, para se implementar, para virar uma política, entendeu? Não é? Porque essa é a característica do PT. Muitas vezes os observadores externos ao PT não entendem isso. E não entendem porque durante essa fase, vocês devem estar lembrados, eles devem ter visto os documentos, qual era a crítica central da mídia, dos intelectuais centro-esquerda fazer o PT e da direita. O PT é sectário, não faz aliança e não vai governar, não sabe governar. Essa era a crítica. Pois é, você, numa das suas intervenções, falou que quando nós elegemos o Lula, o PT já estava muito institucionalizado. Portanto, ao longo dos anos 90, alguma coisa mudou no PT. Né? Você fala que o PT estava muito institucionalizado, exatamente se referindo a uma época em que você era acusado de ser a direita do PT. Você começou a ser, vamos dizer assim, estigmatizado como um membro da direita do PT. Como é que você vê esse PT dos anos 90, que cresce, mas que também não é mais o PT dos anos 80? Né? Quer dizer, ele é um partido que talvez seja o partido que mais ininterruptamente cresceu em termos de número de deputados. Cresceu de eleição. Eleição. Fosse eleição para as vereanças, seja eleições para deputados. Como é que você entendeu esse processo até chegar na eleição do Lula em 2012? Olha bem, aí eu acho que tem um período mais longo. Eu acho que nós estamos nos referindo à fase do PT que, a partir da Constituinte e da campanha do Lula de 89, o PT tinha a obrigação teórica e prática e política. Era uma exigência do PT e da sociedade que o PT apresentasse uma alternativa para o país. E o país estava num quadro de crise. A nossa derrota, daquela maneira que foi, acabou estimulando o PT a uma coisa que eu acho que foi um equívoco nosso, mas houve uma crise teórica da esquerda com o fim da União Soviética, com a crise das revoluções. E essa crise teórica levou o PT a superestimar o papel da moral sobre a política. E eu acho que o PT adotou um certo moralismo na campanha do impeachment e nos anões do orçamento, que se voltou contra o PT. Até o Brizola brincou uma vez que o PT era o dente de macacão. Então, ali foi um período. Este período, ele foi até a vitória da campanha do Plano Real.
Na vitória do Plano Real, o PT se consolidou como uma resistência ao modelo neoliberal. Neste processo, veja bem, neste processo aí eu adotava uma linha que foi produto da discussão do parlamentarismo e do presidencialismo, a discussão sobre a aliança com o PSDB. Quando o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, eu adotava uma linha, que era a minoria, que você se refere aí, que o PT tinha que ter um projeto para o país. E esse projeto para o país envolvia uma aliança da esquerda com a centro-esquerda, que era, na minha visão, representada pelo PSDB, que a gente trabalhou junto na 89, né? 89. Não, nós trabalhamos junto na Constituinte, principalmente na Constituinte, foi os grandes acordos feitos com Mário Covas. Bem, eu defendi essa postura. Inclusive eu defendi inicialmente uma visão de aliança mais ampla, que era uma visão de aliança esquerda, e uma inflexão no programa do PT. Por isso que eu fiz um movimento, vamos chamar assim, de centro, da esquerda para a centro-esquerda. Eu fiz esse movimento do PT. Movimento esse que eu faço uma análise autocrítica hoje. E esse movimento que eu fiz, ele acabou contribuindo para o PT na vitória em 95. Primeiro nós fomos derrotados, eu, Zé Disseu, Mercadante, várias pessoas foram derrotados no 8º encontro em Brasília, na preparação da campanha do Lula de 94. Que a gente defendia essa linha e foi derrotado. E ganhou o Rui Falcão, a Hora da Verdade, que ganhou e dirigiu a campanha do Lula. E a posição sobre o Plano Real foi uma posição sectária. E facilitou a vitória do FHC no primeiro turno, né, em 94. Aí nós fomos para uma linha de resistência. Na linha de resistência às reformas neoliberais, então eu era contra, eu defendia uma linha de radicalização contra a reeleição, defendia que a gente negociasse algumas daquelas emendas. Por exemplo, eu me lembro bem que uma das coisas que eu defendia é o seguinte, que a gente negociasse com a FHC a questão da privatização da Embratel. A gente aceitaria privatizar o sistema de telefonia, mas a Embratel não, por causa do satélite. Mas o PT estava na linha da denúncia, eu defendia isso aí. Como tinha também uma agenda de direitos humanos que veio no governo FHC, algumas coisas eu negociava, a gente negociava. Por exemplo, a CPMF, o PT se dividiu em relação a negociar com o Jatene e com o FHC. Então, foi um momento que o PT fez uma inflexão. O PT foi pressionado. Qual foi o elemento central? E desse ponto essa política de aliança mais ampla, de flexibilizar o programa do PT, de dar peso à institucionalidade, de ter uma relação com a mídia, eu fui protagonista dela. Então, quando eu faço uma prestação de conta, que eu não gosto de negócio da palavra autocrítica, quando eu faço uma prestação de conta, eu faço a partir das minhas funções, que eu defendia isso. Eu defendia e fazia. Quando eu era em campanhas eleitorais, no Congresso Nacional, das articulações, etc. Bem, eu acho que o momento que o PT fez essa alteração foi em 2000. Porque na eleição de 94 nós perdemos. Na eleição de 98 nós perdemos o primeiro turno. Apesar do vice ser o Brizola. Foi a partir de 2000. Quando em 2000, a gente teve uma vitória nas eleições municipais. A eleição da Marta aqui em São Paulo teve aliança com o Covas no segundo turno. A eleição em Belo Horizonte, a eleição em Santos, a eleição em Ribeirão Preto, a eleição em Porto Alegre. Aí o PT teve uma grande vitória política em 2000. A partir de 2000, começou a se inflexionar no programa do PT uma visão de governabilidade, de aliança, uma visão de institucionalização exacerbada do PT. Eu acho que começou em 2000. Por exemplo, o programa do PT de 94 é um programa democrático e popular de ruptura. O programa do Congresso, do 10º Congresso do PT de Recife, do 12º Congresso do PT, 12º encontro... 2001 fala de ruptura. Fala de ruptura necessária. O PT usa o conceito de ruptura necessária, de janeiro de 2002, que era um conceito correto, ruptura necessária. Não era mais a ruptura absoluta, global, mas era pontual. Aí o PT foi moderando, cujo ápice foi a Carta
aos brasileiros. Então o Lula foi eleito numa concepção, numa visão política de governabilidade rebaixada, de reformas rebaixadas, de não rupturas, mesmo naquele sentido da Carta de Recife, que era chamada ruptura necessária. Você falou do... E eu digo isso à vontade, que eu fui protagonista dessa política. Política essa que hoje eu acho que foi um dos erros do PT, da qual eu me autoanaliso. Durante todos os anos 80, de formação do PT, as correntes de esquerda tiveram um papel muito importante para dar a linha, marcar a posição, para realmente dar uma linha, uma alternativa de esquerda no espectro político. Ou seja, esquerda, os grupos muito importantes. Nos anos 90, eles já começam a se enfraquecer. E como reagiram na Carta aos Brasileiros? Não, aí eu acho que não foi nos anos 90, esses grupos tiveram um papel de protagonista. Nos anos 90. Ainda nos anos 90. Eu acho que o enfraquecimento foi na disputa política. Primeiro que esses grupos foram maioria no 8º encontro. No Diretório Nacional. Foi esses grupos que dirigiram a campanha do Lula de 94. Então houve uma derrota política dessa política. Na eleição de 94, a tática e relação real, o modelo de campanha de 94. Tá. Então, quando o Zé Disseu foi eleito presidente do PT em 95, por uma margem pequena de votos, 15 votos, 12 votos, eu nem sei. Não me lembro mais. Em Guarapari, ele foi eleito contra essa posição. Aí ele construiu uma governabilidade no PT, foi o período taticista do PT, que eu acho. Ele taticamente foi competente. Agora, sem um horizonte estratégico, que eu acho que esse é o problema de um partido político. Um partido político tem que ter uma visão estratégica, senão você fica no taticismo. Cada eleição é uma tática, não dá. Você tem que ter uma visão estratégica. E eu acho que nós tínhamos uma visão estratégica até 94. O programa do PT de 94, a Alternativa Democrática Popular, o governo de ruptura com a ordem, um governo baseado na mobilização, era uma visão. E a bancada cresceu quando fez essa política. Isso o PT cresceu, de 8 para 16, de 16 para 36, de 36 para 62. Incrível. Com essa política. É claro que o crescimento para 94, 96 e em 2002 era fruto de uma outra, da crise do modelo neoliberal com o apagão e da possibilidade do Lula, Paz e Amor, Carta aos Brasileiros, aí já foi o oba-oba geral. A Carta aos Brasileiros chegou a ser aprovada pelo Diretório Nacional? Ela foi aprovada formalmente não, mas ela foi aceita. Porque esse processo, por exemplo, essa tática eleitoral de 2002, ela não foi... A única coisa que foi deliberada no diretório foi o vice, que era o Zé Alencar. Porque a direção do partido com o Lula colocou 3 coisas. Era o vice, um empresário, que é o Zé Alencar, que ficou mais à esquerda do que o PT. Ter candidatos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. Candidato próprio do PT. Próprio do PT, porque a gente puxava a campanha do Lula. E flexibilizar o programa. E nós flexibilizamos o programa. Se você analisar o programa, o Encontro de Recife e o programa de governo do PT, do Lula, antes da Carta aos Brasileiros, tem um processo. Primeiro, Encontro de Recife, fala ruptura necessária. O programa do Lula, antes da Carta aos Brasileiros, já não fala em ruptura, mas também não vai para a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros foi um avanço no sentido da moderação. Entendeu? Eu acho. Então aí, foi esse processo, foi essa fase histórica, no meu modo de entender, foi essa fase histórica de 2000 até 2002. Era a ideia de mudar a ordem por dentro da ordem, a ideia de a institucionalidade. Aquilo que representou a declaração de voto do PT em relação à Constituição de 88, que não era por acaso que os 5 pontos que a gente questionou, eles são atuais até hoje, que era papel das Forças Armadas e Segurança Pública, papel do Judiciário, meios de comunicação, a não criminalização da tortura como crime contra a humanidade e as cláusulas de propriedade. Esses 5 pontos da declaração de voto do PT estão corretíssimos. Agora, aqueles 5 pontos, quando a gente ganhou a eleição, nós não implementamos essa visão crítica. Por exemplo, nós não mudamos o sistema político, nós não mudamos o sistema de comunicação, nós não mudamos o papel das Forças Armadas
tá certo? E nós não criamos uma governabilidade social. A governabilidade ficou institucional. Esse foi o problema. Isso é o pano de fundo da crise. Porque a minha avaliação é que nós fomos derrotados, nos derrubaram pelo que a gente fez de bom. Os erros facilitaram a derrota. Né? Então, eu acho que é essa fase que o PT tem que discutir. Agora, o grande problema, eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito essas coisas do PT, até por que eu estou fazendo uma narrativa da minha vida. Eu estou lendo muito a história do PT. Eu acho que o PT é uma grande experiência política partidária no Brasil. Um país com tradição autoritária, um país com tradição escravocrata, um país com períodos curtos de democracia, um país que nunca enfrentou a questão social. O que o PT fez foi uma revolução silenciosa, que vinha rebordosa. O erro nosso foi ser ingênuo, foi não ter preparado para a disputa política. Nós governamos sem fazer disputa política. Esse foi o problema que aconteceu nos nossos governos, desde Diadema. Se você pegar de Diadema até Brasília, veja bem, a gente governava nos marcos da institucionalidade, mas nós não tensionava essa institucionalidade. Os conselhos deliberativos eram um tensionamento. Nós tínhamos que ter tensionado com coisas mesmo perdendo. A gente criou um conceito de governabilidade que era na base do consenso. Ou dizer o seguinte, quem é governo não pode perder. Você pode perder. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando derrotaram a CPMF do governo Lula, a gente tinha que ter proposto uma reforma tributária que taxasse os de cima. Não fizemos. Quando perdemos na questão, a Comissão da Verdade, a gente tinha que ter instalado antes. E ter exigido que os militares pedissem desculpa. Mesmo que perdesse, nós nos acomodamos aos espaços da institucionalidade de 88. Essa institucionalidade que a classe dominante rompeu com ela. Porque o golpe foi uma ruptura com a Carta de 88. Claro. Isso é verdade. Né? Desses 5 pontos é até interessante se falar da Comissão da Verdade, porque talvez seja um dos que mais tensionou. Tensionou, mas tensionou, mas veja bem, ela foi conduzida. A Comissão da Verdade não teve uma condução política. O relatório é positivo e os membros tiveram beleza, mas faltou uma condução política. Qual era a condução política essencial da Comissão da Verdade? Primeiro, tinha que ter se instalado em 2003 e não em 2012. Só com a Dilma, né? Isso. Segundo, você tinha que ter criado um movimento político para que os militares admitissem que houve terrorismo de Estado e pedissem desculpa. Isso era, aparentemente, era mais moderado do que julgamento, mas do ponto de vista histórico era mais revolucionário, porque eu disputo a narrativa. A ideia de punir é uma ideia que engana a gente. Às vezes a esquerda acha que punir é mais revolucionário. Eu quero disputar a narrativa, eu quero disputar a hegemonia, eu quero disputar consciência. Por isso que a memória revolucionária não é porque você pune. A memória revolucionária é quando você disputa a narrativa, os conceitos. E eu acho que foi um erro. E esse erro, o Ministério Público ajudou, porque começou a entrar com o processo de tudo quanto é lugar, e depois deixou de lado, porque dava mídia. A grande mídia que era contra apurar os crimes da ditadura na transição, começou a cobrar do PT. E o Supremo, que os ministros que o PT pôs, aposentou de vez a punição. Pois é, mas aí o problema não era a gente sentou na punição. Por exemplo, foi um erro a OAB precipitar aquela ação no Supremo. Não tinha que ter entrado com aquela ação naquele momento, tinha que ter esperado a Comissão da Verdade. Era o que eu dizia para os Ministérios Públicos. Não entra com a ação penal agora, espera o relatório. E qual era a minha tese? O relatório vai dar um impacto, que de fato deu, e aí a gente chega na seguinte questão: para não mexer na lei da anistia, tem que haver um pedido de desculpa, porque a narrativa, a esquerda a esquerda não discutiu corretamente isso. A nossa primeira derrota da questão da punição dos militares foi na Constituinte. Porque, veja bem, só para informar, quando nós incorporamos a lei da anistia na Constituição de 88, ela é o artigo 8º das disposições transitórias, nós incorporamos, ampliamos a lei da anistia, principalmente para militares. Ela foi ampliada com a Constituição de 88. Aí entrou nos direitos e garantias individuais o conceito de tortura como crime, entrou, mas a gente botou uma palavra mágica, é imprescritível. E eles tiraram a palavra imprescritível. Claro.
Aí foi a derrota nossa. Mas esse tema na Constituinte, eu batalhava, eu brigava, eu escrevia, mas ó, o país estava noutra agenda. Né? Era outra agenda. Engraçado isso da narrativa, porque o Mandela fez isso. O Mandela ganhou a narrativa com os pedidos de desculpa. E eu acho que isso é mais revolucionário do que uma prisão. É, interessante isso. Eu tenho esse conceito. Agora, é um conceito de memória, é um conceito que... Mas isso não é comum na esquerda, porque a esquerda tem uma vertente vingativa. Tem. Você sabe disso. Foi. Agora, então, esse foi o problema nosso. Tá entendendo? Você quer dizer, eu coloco claramente o seguinte, eu acho que o PT tem uma história muito rica, porque, veja bem, a história do PT se confunde com a história do Brasil, pessoal. Eu costumo dizer que o povo aprende com o PT e o PT aprende com o povo. Por quê? Porque é um partido que nasce do povo. Você vai discutir... Futebol, né? Aquele poema do Hamilton Pereira, né? Do Pedro Tierra. Então, e o PT, e os grandes momentos que o PT teve, grandes sacadas, foi porque soube perceber o povo, o sentimento. E os grandes erros quando não percebeu, por exemplo, todo mundo percebia que o Plano Real estava dialogando com o sentimento da população de insegurança. E nós batemos de frente. Já o Cruzado não, nós batemos de frente porque ela né? Tá entendendo? Na Constituinte, a gente percebeu, o PT percebeu que o Brasil estava numa puta crise. O Sarney desmoralizado, o Supremo desmoralizado, vamos botar tudo no Congresso. Para a gente botar tudo no Congresso, fizemos um acordo com o Ulisses, que emendas populares com 30 mil assinaturas. Porque era a força que o PT botava dentro do Congresso, tá entendendo? Então, o PT... Eu sou radicalmente, eu me oponho radicalmente a esse pessimismo de ex-petista ou de cara que não confia no PT, acha que o PT acabou. Tudo é bobagem. Um país como o Brasil, que produz um partido com essa referência do PT, com erros, com defeitos, com tudo, tudo tem que ser avaliado. Mas é uma experiência inédita. Esse debate, você lê os documentos do PT, olha, tudo isso aqui é documento que eu tenho. Você começa a ler, rapaz, tem coisas inéditas. Olha, a primeira campanha do PT, qual era a carta do PT da primeira campanha? Terra, trabalho e liberdade. Terra, reforma agrária. Trabalho por causa das greves. E liberdade e ditadura. Terra, trabalho e liberdade. Quer dizer, e isso não tinha um comitê central, não tinha um Lênin. Claro. Não tinha um Ho Chi Minh, não tinha um Mao Tse Tung, não tinha um Fidel, não tinha um Che. Era um processo meio anárquico. De sede aqui, sede lá, constrói aqui, pune aqui, um cara tem uma posição. Como é até hoje? Como eu acho que é até hoje. Eu acho que é essa solução que o PT dá. Eu acho que nós construímos no PT, principalmente a partir da Constituinte, foi principalmente a partir da Constituinte, nós construímos no PT um núcleo de direção. Atabalhoadamente. E o grande problema é que o combate que a direita fez pelo moralismo punitivo quebrou o núcleo de direção do PT. E o PT hoje está sem um núcleo de direção, ele está empedurado no Lula. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Aquilo que o trotskista fala, crise de direção, se adequa direitinho ao PT. Do PT hoje. PT hoje. Porque sempre teve um núcleo de direção. Mesmo quando a gente tensionava. Eu disse que eu me falou a mesma coisa. Mesmo quando a gente tensionava com o Lula, porque a barra pesada, eu me lembro de embate que eu tive com o Lula. Eu tive um embate com o Lula, primeira campanha de 82, eu não subi em nenhum palanque do PT. Nenhum. Em 82, fui eleito. Na discussão do colégio eleitoral, no encontro de São Caetano, o Lula fez uma crítica aos comunistas e tal, eu fui defender, foi pau, quase pau duro. Quase. Foi barra pesada. Quer dizer, mas a gente fazia isso, mas tinha uma direção política que na briga se unificava. É mais ou menos aquela lei máxima dos bascos, né? Como diz. Caminha separado e golpeia juntos. Exatamente. Porque a gente tinha a seguinte ideia, o PT é fundamental para o país. E a esquerda aprendeu na prática que ela sozinha não dava. Tanto que o PRC viveu essa puta crise e em 89 se extinguiu.
Porque não tinha mais sentido. A gente virava um grupo de intelectuais diletantes. Falar para as paredes. Falando para as paredes, meu. A coisa estava passando por outro lugar. Aliás, todas as tendências passaram por isso. Ali, Convergência fundou o PSTU, né? O outro saiu, a Causa Operária saiu do PT. Mas qual foi a viabilidade? Nenhuma. E o PRC se deu conta que estava fazendo reuniões o nome de guerra e tudo, que aquilo era um ritual que não tinha mais sentido. Agora, o PRC tem uma parcela de responsabilidade, eu avalio também. Primeiro que eu acho que o PRC tem muito a ver com uma certa tendência moralista do PT, que eu acho que foi um erro, moralismo acima da política. Porque o PRC se bebeu muito na leitura que fez do dogmatismo do Lukács. Entendeu? Tinha muito lucaxiano no PRC, né? É engraçado. O principal teórico era o Adelmo. O Adelmo, claro. Era um lucaxiano. Razão. O Sérgio Weiger. O Sérgio Weiger, né? Era lucaxiano. E teve uma influência muito grande. E aí veio uma espécie de leninismo moralista. Um leninismo puro, um leninismo. Entendeu? Isso acabou gerando. Inclusive, não é por acaso que algumas dessas figuras do PRC, quando veio a crise do PT, se desencantaram. Não é o caso desse companheiro de Minas. Outros que foram até para a direita. Acabaram saindo. Não saem de qualquer militância. Qualquer militância. Não tem compromisso. Eu não estou dizendo que ficasse no PT, mas tem compromisso com a esquerda, com os valores da esquerda, ou como professor, como militante, mas abandonar tudo, porra, não dá. É porque é aquele fundamentalismo. E eu acho que nesse sentido, eu costumo dizer, eu aprendi com o PT e o PT aprendeu comigo. É uma relação dialética. E eu acho que o dilema nosso agora é reelaborar. O PT tem que ter uma direção capaz de reelaborar, analisar essa sua história e reelaborar o futuro. Agora, o PT não pode viver só do passado, mas também não pode desprezar o passado. Não pode abdicar do passado. Não dá. Genuíno, me diz uma coisa, você falou rapidamente que o Zé Alencar ficou à esquerda do governo do PT. Política econômica. Da política econômica. Isso, pois deixar bem claro. Nos assustou, eu como cidadão, não estou nem falando como então militante do PT, eu fiquei muito assustado com o início da política econômica do PT. Era o Palocci, não era? Com política de juros altos, e foi ali pela primeira vez que o Zé Alencar expressou seu descontentamento. Depois o Carlos Lessa saiu do BNDES por causa que era um economista mais keynesiano, vamos dizer assim. Como é que você viu, quer dizer, esse primeiro governo do PT e se houve modificações ao longo da trajetória desses... Eu acho que a primeira gente usava um conceito no começo do governo do Lula, que era um governo a gente vivia um momento de transição. Quer dizer, a gente tinha que tomar uma série de medidas para sair da financiarização do FMI, não aderir à ALCA, e para criar um modelo econômico de crescimento produtivo, de programas sociais e de uma política externa autônoma. Isso era, a gente usava o conceito de transição. Hoje eu analiso que foi eu acho que nós devíamos, houve um acordo tácito com o sistema financeiro que a gente devia ter peitado. A gente devia ter tensionado. Porque nós fizemos uma aliança com o setor produtivo, mas com o setor financeiro houve uma aliança tática. Por isso que o Meirelles foi para lá para fazer não tem guerra, mas não tem guerra de nenhum dos lados. Não tem guerra de nenhum dos lados. Né? Não tem guerra. Entendi. Entendeu? Então, esse processo, no meu modo de entender, foi uma das limitações. Por exemplo, nós tínhamos que ter... Quando você estava numa política de negociação, mas você tinha que fazer afrontamentos ou mostrar os dentes. Por exemplo, taxação sobre juros e dividendos, nós tínhamos que ter peitado. Você não ia estatizar a banca, mas tinha que peitar uma dessa.
A Chegou questão... a ter alguém, pelo menos alguém, Não havia, pelo menos levantou. não havia um debate intenso dentro do governo, eu participava dele, que era presidente do PT, havia um debate intenso com a equipe econômica do Palocci e do Meirelles, havia. Porque inclusive está na Constituição. Havia um debate intenso, havia um debate e o Lula mediava na medida em que ele dizia, eu quero viabilizar os programas sociais, a política externa e crescimento econômico, que foi o que aconteceu com o PAC no segundo mandato, foi isso aí que ele fez. Então, mas isso foi uma decisão muito do Lula, tá certo? O PT não criticava a política econômica, mas não era apoiador dela. É isso. Entendeu? Bom, e... O PT não se via, então, comprometido com aquela política Com aquela política econômica, não. Tá. A gente, no máximo que o PT dizia que era uma transição. Era uma transição necessária para um outro modelo econômico. A gente usava o conceito de transição. Até ontem eu estava olhando um artigo meu aqui que eu falo um momento de transição, que eu falo a palavra de transição, que eram medidas para uma transição. Né? Bom, dialogando agora mais diretamente com um tema muito próprio da minha pesquisa, que é o socialismo petista, e aí você pontuou, tá, em várias resoluções do PT, desde do princípio de que justamente a opção foi nem pela social-democracia, nem pelo socialismo real, modelo soviético e tal, condenando ditadura do proletariado. Imagino que na época do PRC isso deve ter sido um problema. Não, o PRC tinha uma posição muito clara em relação a isso. Não, no sentido de, em 87, Brasília, tá. O PT disse, não queremos ditadura do proletariado, isso. E imagino que vocês ainda defendessem ou não? Não. Também não era. Não defendia, não. A gente tinha outra visão de Estado. Tá certo. Mas aí, concluindo, tá lá, artigo 1º do Estatuto do PT, socialismo democrático, ou seja, alcançar o socialismo... Será obra dos próprios trabalhadores. Que o socialismo, por definição, quem é socialista acredita que é democrático, tem tá que certo, ser, mas claro. O caminho, que caminho é esse? Seria um caminho chileno? Não tem caminho. O grande problema é que nós saímos do modelo. Nós saímos do modelo, não dá para ter o modelo. Sim, mas aí tem que ter qual que é o nosso, o modelo do PT? Nós temos que elaborar, porque primeiro... Está em aberto. O modelo chileno não deu certo. O modelo chileno não deu certo. A experiência chilena não deu certo pela via eleitoral, a experiência nossa não deu certo. A experiência da Bolívia está derrotada. A experiência... Porque o grande problema é como você fazer as transformações anticapitalistas combinando disputa de hegemonia com disputa da máquina do Estado. Esse é o problema, que nós não soubemos equilibrar. Eu acho que a Venezuela está vivendo uma experiência inovadora num sentido, que é o fato deles estarem segurando até agora. Porque mexendo nas instituições do Estado. Ou a esquerda mexe nas instituições do Estado, então ela vai pro vinagre. E o Chile foi pro vinagre, heroicamente, né? E aqui no Brasil, 64. E a derrota da luta armada? E a derrota e o golpe? Sim, mas o Chile tentou se fazer reformas estruturais e não deixaram. Eu sei, mas o caminho foi pela via eleitoral. Não houve uma rebelião de massa. Sim, pela via eleitoral. O caminho do PT, pelo menos tem sido esse, né? Claro, é esse caminho que eu estou querendo revisar. O PT tem que revisar seu caminho. O PT tem que ter uma tática agora. Você tem que avaliar a correlação de força, que você tem que ter. Tem rupturas. Você acha que o golpe de 2016 é que pôs o ponto final nesse caminho? Eu acho que esse ponto final foi a derrota nossa. A derrota de 2016, a prisão do Lula e a vitória do dito cujo. Já tem que construir. E o sétimo congresso agora... Eu acho que não resolveu. Não resolveu esse problema. Porque você tem que elaborar um novo programa e um caminho estratégico de acumulação de força, de combinar a disputa de hegemonia com poder popular. E aí, nesse sentido, voltar um pouco para os anos 80, quando a nossa força é mais social. Mas significa que nós não podemos voltar para os anos 80 como se fizesse uma viagem, que não dá. Por exemplo, a classe trabalhadora é outra. O mundo é outro. O mundo é outro. A classe trabalhadora é outra. Né? Vai assistir esse filme, eu fiquei impressionado, impactado ontem, rapaz. Mas está no cinema ou você viu na televisão? Está no cinema, eu vi no Cine Sala, você não está aqui. Vou dar uma olhada. Rapaz, é uma porrada. O que significa a uberização na Inglaterra?
Arrebenta a família, arrebenta tudo. Sala é a Fradique Coutinho, né? É na Fradique, é perto da minha casa. Barra pesada, rapaz. Então, porque esse é o novo modelo. Porque o capitalismo hoje, diferente da época do PT, o neoliberalismo hoje é mais radical do que o imperialismo tradicional. Porque ele não dá margem a nada. É a financiarização, é a destruição de direito, a destruição da própria democracia liberal. Por que eles destruíram a Constituição de 88? É a democracia liberal, clássica. Né? As regras do jogo, quer dizer, um processo de aniquilação. É aniquilamento, meu. Só que o grande problema que se coloca é que esse modelo o capitalismo, ele é essencialmente anarquista. Ele é anárquico. Quanto mais ele tem, mais quer. Quanto mais quer, mais produz desgraça. E chega uma hora, é tanto que os grandes períodos de avanço até no capitalismo foi quando teve um Estado para controlar um monstro. Os americanos seriam hoje sem o Estado, New Deal, o Estado do bem-estar social na Europa, a Rússia sem o Estado, a China sem o Estado. Ou você tem um poder político que governa um monstro, então o monstro vai destruir a humanidade. Meu, que nós estamos correndo aí. O coronavírus destruindo, derrubando tudo. Por isso que alguns empresários americanos têm começado a defender o aumento de impostos para eles. Porque o negócio tá aí, vai... Eles querem sobreviver. O negócio vai matar a natureza, vai matar as pessoas e cadê o lucro? Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Exato. Então, essa anarquia do capitalismo é uma coisa nova. Nesse sentido, eu acho que o PT... Primeiro, que eu acho que o papel o PT é essencial para o papel da esquerda. Sem o PT não tem articulação de esquerda no Brasil, de massa, com todos os erros do PT. Né? Segundo, o PT tem que trabalhar hoje com uma frente de esquerda, que eu defendo uma frente permanente de esquerda. Centro-esquerda, com Ciro Gomes. Uma frente de esquerda. Com quem topar um programa anti-neoliberal, contra o imperialismo e tal, um programa anticapitalista. Não adianta você fazer frente sem um programa estratégico. Frente eleitoral, você pode ter aliança pontual. Aliança pontual você pode ter, por exemplo. Se é anticapitalista, já não tem Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes nunca quer aliança com a esquerda, rapaz. A esquerda tem. Nós criamos uma onda com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes nunca foi de esquerda, rapaz. A esquerda cria certos. Mas é da sua terra, você conhece. Eu conheço, a esquerda cria certos. Né? Fala grosso, né? Fala grosso. Conhece o bicho. O Ciro Gomes nasceu, rapaz, nos estertores da experiência da Maria Luísa na prefeitura. Ela consertou aquilo que os caras nunca iam consertar. Ele pegou tudo pronto só para fazer. Porque ela destruiu todos os privilégios que tinha lá. Você já pensou uma prefeita chegar e dar 30 dias para todo mundo comparecer ao trabalho e se ele não estava automaticamente demitido? Numa lapada ela demitiu 30 mil. Porque a máquina da prefeitura tinha gente até morando no exterior que não trabalha na prefeitura. Ela é militante ainda? Não, ela está numa postura hoje anarquista. Zen. Eu tive num congresso de história no Ceará e recebi um panfleto de uma companheira, era da Tuca, lembra? Isso. Eu não me lembro, ela não me reconheceu. Ela falou, a gente está num movimento antifetichista e tal. Estão morando numa fazenda. É uma espécie de comunidade libertária, revolucionária mundial, uma coisa desse tipo. Eu fiquei meio impressionado, surpreso, sabe? Surpreso, né? Com aquele... Ex-prefeito, né? Mas tá bom, é isso aí, pessoal? Só me diz uma coisa, só um detalhezinho. Nós estamos vivendo uma crise grande porque ninguém esperava que esse cidadão fosse eleito presidente. Você está defendendo uma frente de esquerda? Eu defendo uma frente de esquerda permanente e alianças pontuais. Então, portanto, você não defende uma frente democrática? Não. Agora, eu defendo a aliança pontual. Por exemplo, essas loucuras dele, tem que ter uma aliança pontual. É aliança pontual, porque frente orgânica, não tem mais possibilidade de frente orgânica com o centro, como nós já tivemos no Brasil, na minha avaliação. Uma frente orgânica, você pode fazer claro. Uma aliança pontual, por exemplo, uma bandeira de liberdade de imprensa, uma bandeira defendendo a luta contra a ditadura, a questão da censura, uma bandeira específica.
que eu acho que é viável. Aí uma aliança mais permanente, por exemplo, a aliança eleitoral tem que ser permanente para governar. Claro. Eu defendo uma aliança com o PT, PSOL, PCdoB, PSB, setores do PSB. Aí chama o PDT independente. O Ciro não vem, porque o Ciro está fazendo uma aliança pela direita agora. Tá, com o DEM do Nordeste e com o Tasso. Está fazendo essa aliança. Né? Porque o Ciro não tem uma concepção de esquerda. Mas tem setores do PDT que você acha que dá para conversar? Eu acho que dá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui em Salto, eu fui para uma reunião, eu fui para uma plenária em Salto. O vice do PT de Salto, que é o metalúrgico, é do PDT. E topa uma campanha de esquerda. Tem muitos setores do PDT que topam fazer uma campanha de esquerda. Interessante. Isso tem. Bacana. Bacana, meu Janino, irmão? obrigadíssimo mesmo. Obrigado mesmo por ajudar aí. Eu estou ajudando aí na medida do possível. Bem.